todos, graças a Deus, mais um dia, Escola Bíblica Dominical, classe adolescentes. Eu fico muito feliz de estar com você, principalmente você que está agora assistindo o canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo. Já peço para você dar um like aí, para você curtir esse vídeo. E o nosso assunto, a lição está aqui no meu computador, é a lição que fala sobre fuja da imoralidade. Olha o tema, que tema tremendo esse, deixa eu ajeitar aqui para mim a tela, que tema tremendo esse, fuja da imoralidade. O texto está em Provérbios, capítulo 5, versículo 1 a 14, e capítulo 6, versículo 24 a versículo 29. E aqui o enfoque bíblico, ele está escrito assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Provérbios 25, versículo 28. Aqui esse versículo já chama a atenção, dizendo assim, de uma cidade sem muralhas. Fica em defesa, porque você pode observar no Antigo Testamento, falam muito de cidades, de guerras, de muros, e uma cidade sem os muros, ela era uma cidade indefesa, uma cidade que ficaria à mercê dos inimigos, dos outros exércitos. E aqui a comparação que é colocada aqui em Provérbios é sobre o controle. E sobre esse controle que fala aqui, é o domínio próprio que a Bíblia diz. Entra em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, vai falar ali da impureza, das obras da carne. E no versículo número 22 de Gálatas, capítulo 5, ele vai acabar falando a respeito das 9 virtudes que precisam ter em nossa vida, nós que aceitamos a Jesus como Salvador. E em uma delas fala sobre o domínio próprio, que em algumas traduções vai estar escrito temperança. Dentro desse versículo que nós podemos observar aqui nesse enfoque, dizendo que precisa ter controle. E o que seria esse controle? É que nós vivemos em tempos difíceis em que há adolescentes, há jovens que não têm esse controle. Tanto que nós observamos em todos os lugares, em qualquer igreja, nós podemos observar isso, que vários jovens e adolescentes, eles têm um grande problema que não conseguem se afirmar dentro de uma igreja às vezes. O fato maior, às vezes, é falta de namoro, querem namorar, querem sair da igreja por causa disso. E isso é uma falta de temperança, o domínio próprio. E aqui está escrito também na lição, numa parte aqui, fique alerta. Você sabia que o sexo foi criado por Deus? Deus criou o sexo puro, sem pecado, com o propósito de proporcionar a propagação da espécie humana e a satisfação do casal no casamento. Satanás, no entanto, perverteu, transtornou o sexo através do abuso e da distorção desse e de outros preciosos instintos do homem. Conforme vemos na Bíblia, Deus não tolera a imoralidade sexual e espera que tenhamos uma vida de pureza. Então, para o adolescente, é a mesma coisa. Por quê? O sexo antes do casamento, Deus não aceita. Então, o sexo antes do casamento, que essa lição tem falado aqui, é uma lição de adolescentes, pessoal, mas é o assunto que está aqui para nós discutirmos. Ele se chama... o sexo antes do casamento, ele não pode ocorrer. Não pode acontecer isso. Se chama fornicação, quando acontece esse tipo de coisa, quando são solteiros, o sexo antes do casamento. E aqui está dizendo que o que é imoralidade e como fugir dos desejos e práticas sexuais. Então, o assunto dessa lição vai falar a respeito disso. Já no início aqui, diz assim: você terá a oportunidade de estudar a respeito da necessidade de fugir da prostituição e manter-se puro. Aí ele vai dizer, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22, vai dizer do Salmo 119 e versículo 9, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. E nós observamos no Salmo 119 como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Esse é o versículo
que vai falar. Então, todo jovem, ele vai purificar como o caminho dele? Observando a palavra do Senhor. É a maneira que precisa ocorrer na vida do adolescente e do jovem. E o tempo que nós vivemos hoje é um tempo em que adolescentes e jovens, muito cedo, já na adolescência, já acabam praticando o sexo antes do casamento. E, infelizmente, isso tem se tornado praticamente para a sociedade algo comum, algo normal. E não é algo normal, não é algo comum. Mas o mundo que nós vivemos hoje, ele dá essa impressão que é normal as obras da carne acontecerem, de ter esse significado que parece normal, que parece tranquilo acontecer isso, mas não é. E aqui nós vemos, e é claro que diante disso, aqui na Palavra Viva ainda, desse início da lição, e nós vemos aí desde cedo muitas jovens, muitas meninas, adolescentes ainda, engravidando, ficando grávida. E infelizmente há uma dificuldade até para se criar essa criança, quando consegue ter essa criança, porque às vezes a formação do corpo ela não está tão formada assim, preparado para receber um filho, e acontecem coisas que acabam trazendo toda uma dor de cabeça, trazendo tanto um problema. Vamos ler aqui, continuando. Aqui diz: descobrirá o significado da moralidade e quais as suas infelizes consequências. Então a lição ela vai falar sobre isso. E aqui, quando nós lemos na continuação dessa palavra viva aqui, vai ser citado também a pureza, o temor a Deus, vai citar aqui a santidade pela preservação da família e pelo ensino bíblico. Hoje em dia, infelizmente, muitos têm colocado a palavra de Deus como algo antigo, algo quadrado, algo que não adianta, algo que não existe, infelizmente. E isso vai ser um preço que vai ser pago depois das pessoas que têm colocado a palavra de Deus como algo passado, algo que é outro tempo, algo que não vale a pena. E isso, uma hora ou outra, quando Jesus vier arrebatar a igreja, isso daí, aí, pessoal, vai ser tarde, muito tarde, para tentar, às vezes, voltar atrás, quando acontecer tudo o que vai acontecer, como está escrito lá em Apocalipse. Mas continuando aqui, ele vai dizer assim, que para manter-se puro, todo adolescente precisa ter uma vida pautada em obediência à palavra de Deus. Ele precisa ter o desejo de memorizar as escrituras e vivê-las plenamente. Tá, esse memorizar, ótimo, mas quando tem uma dificuldade de memorizar, tá bom, mas o certo é ter o temor a Deus. Viver em comunhão com o Senhor. Ter essa comunhão com Deus faz com que tema e não erre. É isso que ajuda o adolescente e o jovem. Eu já vou passando lá para a parte, dizendo aqui o desenvolvimento da puberdade. O início da adolescência é marcada pelo período da puberdade. Esse termo traduz as diversas mudanças físicas. O crescimento físico acelerado, a maturidade reprodutiva. Em nossa sociedade, ela começa aproximadamente aos 12 anos. E embora essa idade possa variar, está escrito aqui, tá? Assegure aos adolescentes que as mudanças ocorridas em seus corpos e as diferenças no desenvolvimento físico de seu grupo são normais. Estão passando por um processo, vão crescer e parar de crescer. Apenas precisam dar tempo para que as mudanças ocorram. Então, às vezes, alguns querem apurar tudo, correr o quanto antes, mas há um desenvolvimento, a puberdade que vai acabar ocorrendo, esse desenvolvimento vai acabar acontecendo. Imoralidade, vamos ver o que está escrito aqui. Se eu precisar de enxergar aqui, eu vou ter que chamar o Mateus para ele ler para mim aqui, mas se eu precisar.
Daqui a pouco eu vou chamar ele bem no final aqui para tocar um hino bem curtinho, um pedacinho só, né, aqui só para vocês ouvirem. Tá, vamos lá. Imoralidade. Esta é uma fase importantíssima da sua vida, marcada por mudanças no seu corpo e na sua mente. A partir de agora você está lidando com sentimentos e impulso que não conhecia antes, por isso precisa ter cuidado. Começa a descobrir algumas coisas, uma diferença no corpo, você começa a sentir uma diferença no corpo, sentir algumas coisas que não sentia. E aqui diz que a mídia, infelizmente, ela começa a influenciar com programas de televisão que influenciam o jovem a ter um relacionamento sexual antes do casamento, e traz isso como uma coisa normal. E nós que seguimos a Bíblia Sagrada vamos entender que não é normal sendo fora do casamento. Então é aí que encontra-se o grande ponto, o principal ponto, ou regra de ouro, poderia usar isso para dizer para você, que aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, ele tem todo um cuidado, uma preocupação. O corpo dele ou dela sentem até às vezes esse desejo, por causa que é algo da idade que está acontecendo, é algo que está acontecendo ali na puberdade. Mas o jovem, o adolescente que ocupa sua mente em Deus, ele vai conseguir vencer esse período. Por isso, Salmo 119 lá que tinha falado, versículo 9, como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra. É isso, porque o jovem vai observar e ele vai ter algo diferente na vida dele. Você sabe o que é imoralidade? Dicionário da língua portuguesa, vamos ver o que diz aqui. Define moralidade como caráter ou qualidade do que é imoral, conduta ou comportamento que não se pauta pela moralidade, prática de maus costumes. Olha lá, depravação, libertinagem. Essa libertinagem é o que ocorre que alguns jovens, alguns adolescentes acham que é uma liberdade, mistura a liberdade com libertinagem, é algo bem diferente. Uma liberdade que Deus nos dá para viver, para adorar. Eles colocam uma libertinagem e fazem coisas que Deus não se agrada. Uma pessoa indecente, não tem controle dos seus impulsos, torna-se imoral, fica com várias pessoas e se relaciona sexualmente com elas. Aqui se fica, essa palavra ficar, se você falar para alguém, de repente, mais antigo, não vai entender o que é essa palavra ficar. Mas o ficar aqui é o tempo que o pessoal vive. Hoje tá namorando com uma, mas não é namoro, ficou só aquele dia, aquela noite com a pessoa, depois vai no outro dia com outra pessoa, depois vai numa festa, fica com um, com dois, com três, e assim por diante. Aqui tá falando a respeito desse relacionamento também sexual, além de ficar, beijos, abraços, carinhos que vão trocar aí, acaba entrando nesse relacionamento sexual. Aqui diz, quem fica não respeita o outro. Como assim? Você vai me perguntar, como assim quem fica não respeita o outro? Claro, você pode observar que às vezes algumas meninas, alguns meninos, o rapaz, ele às vezes chega pra menina e a menina gosta dele, quer namorar com ele fala, não, vamos ficar porque vamos primeiro se conhecer, e ficam, trocam beijos e abraços, e aí passa o tempo, ficam de novo, e aí às vezes a menina, vamos namorar sério e tal, rapaz, melhor não. O que você entende por isso? Quando uma pessoa fica com a outra, primeira coisa, alguém que fica não quer compromisso. Alguém que fica, entenderam? Não quer compromisso. Então, por isso que algumas meninas às vezes estão na igreja firme, aparece um rapaz que não é crente e o rapaz ele acaba convidando a menina para ficar. E assim faz de conta que vai para a igreja, faz de conta que vai ficar firme, e isso acontece também em casos de meninas que fazem de conta que são crentes para arrebatar os meninos. Acontece muito isso. Isso é algo que na verdade é uma falta de respeito quando você vê. Por que essa falta de respeito? Porque não quer ter compromisso, não quer conversar com o pai da menina, e às vezes, alguns casos não tem nem a idade para namorar e já quer ficar.
Então aqui está escrito assim que hoje é comum ficarem, e falaram da festa aqui, está falando aqui na lição, ficar numa festa. E aqui, vamos seguir um pouquinho mais à frente, diz assim: é estranho como alguém pode se entregar às carícias e intimidades com uma pessoa que acabou de conhecer. O amor verdadeiro do coração não pratica essas coisas, não prejudica o outro, Davi. Não prejudica o outro. Veja bem, então, aqui passa a comentar sobre essa estranheza. A responsabilidade está ligada à formação do caráter. Ser responsável é aprender a submeter seus desejos e inclinações. E aqui eu vou um pouquinho mais além também na lição. Ele diz assim: a Bíblia ensina-nos que a vontade de Deus é que conservemos nossa vida em santificação, fugindo da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. Esse fugir da prostituição, para algumas pessoas, acho que prostituir-se é cobrar, fazer programa, pagar. Não, a prostituição quer dizer ter esses relacionamentos assim, sem ser casados e essa forma de ficar aí. Apelo da mídia. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no âmbito do casamento. E aqui ele vai falar na lição: infelizmente vivemos em uma época em que o sexo livre é moda, virgindade é coisa do passado. Não ter experiência sexual é alvo de deboche. A mídia, através da televisão, do cinema, das revistas pornográficas e agora até através do telefone e da internet, estimula os adolescentes e jovens a viverem o sexo sem controle. Detalhe, pessoal, fala que sem controle, mas quando você vai discutir com alguém que acha normal, você vai falar: não, claro que tem controle. A gente ensina como se prevenir de uma doença, como fazer isso, como fazer aquilo, mas aí que tá. Não é essa a questão é bíblica que nós estamos falando. A questão é bíblica. A questão é que não pode antes do casamento. A questão é essa. É a forma que nós comentamos aqui, que está escrito aqui também: sem controle, sem compromisso. E aqui ele cita a indústria do entretenimento. Fala de filme, de shows, de novelas, que tudo isso eles passam a demonstrar, esses programas, a liberação total do sexo, a liberação da traição. Quando você vai assistir uma novela ou um filme, você observa que alguns deles, melhor, em muitos deles, o pessoal acaba torcendo até para alguém trair, alguém para ficar com a pessoa do mesmo sexo. E é assim que tem passado a mídia, tem passado as programações que são contrárias à Bíblia Sagrada. Alguém pode dizer: não, mas nós vivemos um outro tempo, tem que ser não pode ser quadrado, tal. Não, a Bíblia ela não é quadrada, a Bíblia é o melhor para nós. É aí que tá. Continuando aqui. Depois ele diz que promovem profanação, sexo e violência e sexo ilícito. Cada vez mais as pessoas se tornam imorais, agindo desordenadamente. Estas coisas não agradam a Deus. O homem tem afrontado a Deus com suas atitudes e práticas pecaminosas. A infeliz colheita de tudo isso virá, pois o pecado tem salário. O salário do pecado, você sabe, é a morte. E aqui diz a Bíblia e a sexualidade. O que a Bíblia ensina acerca da sexualidade? Vamos ler aqui então. A letrinha está em azul, vou tentar enxergar aqui. Vamos lá. A Bíblia orienta a fugir da moralidade. Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor, segundo Timóteo 2:22. E nos ensina a ter domínio próprio. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade. É o tema que nós estávamos lendo aqui. Então, na verdade, o que ele vai dizer aqui? Para fugir, correr do pecado, fugir. É vergonhoso fugir e tal. Não é. Não é vergonhoso. Isso é bom. O sexo, mais do que nunca, deve ser partilhado com uma única pessoa, marido e esposa, no casamento. De acordo com os princípios bíblicos, não deve haver relacionamento sexual antes do casamento. E aqui ele diz: a prática do sexo com pessoas solteiras é o que eu acabei de falar no início, falei fornicação.
E a fornicação ela traz o quê? Sentimento de culpa e de decepções emocionais, que pode se tornar uma tortura, diz aqui. Por quê? Acaba a pessoa perdendo a comunhão com Deus, acaba vindo na mente, você fez isso, você fez aquilo, você praticou isso, e a pessoa, meu Deus do céu, o que eu faço? E o inimigo às vezes aproveita a própria consciência, mas às vezes o diabo mesmo, o inimigo, ele acusa e a pessoa, meu Deus, eu devo mesmo isso. Então esse é um grande problema a ser superado pelo adolescente que praticou isso, pelo jovem que praticou isso. Claro que Deus, ele dá o escape, Deus dá a vitória, se caiu, há um Deus que é poderoso e é um Deus que é perdoador daqueles que se arrependem. Há essa forma também de acontecer isso. Daqui diz, no entanto, é maravilhoso saber que a graça e o perdão divinos podem alcançar a pessoa que busca a Deus e que com sinceridade arrependimento. Olha que legal, viu? É o que eu acabei de falar para você. Princípio da pureza. Você sabe que pode levar alguém a ter uma vida de pureza? O primeiro princípio é o temor a Deus. Daí aqui vai falar, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Salmo 111, versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né, pessoal? Diz aqui, outros textos. Não aceita o padrão estabelecido pela mídia. Como filhos de Deus, precisamos agir de modo diferente dos valores mostrados pela mídia. Lembre-se de que você foi chamado por Deus para fazer a diferença no mundo. Veja bem, então, a diferença que você foi chamado para fazer. Depois ele vai falar aqui, procure não agir impulsivamente. Então, pensar antes de agir. Antes que faça coisas erradas. Pensar antes de agir. Cultive o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. Que eu tinha falado para vocês também. Que é o controlar. É a temperança, domínio próprio. Aprenda a ter uma vida disciplinada. Daqui diz, uma boa disciplina não só faz bem ao corpo, como também à alma e espírito. E aí ele cita o apóstolo João, conselho, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo o que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. 3 João, versículo 2, 3, versículo 2. Fuja da imoralidade sexual, cultive um relacionamento mais íntimo com Deus. Procure a cada dia desenvolver-se com as atividades da igreja. A igreja está fechada. Vai procurar orar, vai procurar fazer outras coisas aí. Para desenvolver uma vida boa com Cristo. Tá bom, pessoal? Eu acho que só tem o final aqui. Ele cita uma conversa franca. Eu não vou ler essa conversa franca aqui. E é isso. Eu já vou. Mateus vai cantar um pedacinho do louvor aí. Vem aqui, Mateus, um pedacinho, qualquer louvor. Ou impressionante. Tem esse? Então vamos lá. Ele vai cantar só um pedacinho, pessoal. Só um pedacinho mesmo aqui. Deixa eu se ajeitar aqui, nós estamos apertados aqui, mas vem aqui. Converse com a sua classe, depois já vou passar. Só ele cantar o louvor e daí a gente já vai encerrar essa aula. Mas inscreva-se no canal. Mateus Felipe, vem. Ele vai cantar aí. Vai lá, pode ser. Pode ser.
comprar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Despeça lá, pessoal. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigado. Inscreva-se no canal, tá? Curta aí e nos ajude, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor e até!